perto como eu te falo e tu podes me ouvir. Boa noite, irmãos. Senhor Jesus abençoa cada um. Dá uma arrumada nisso aqui, né? Amém. Deus abençoe os irmãos através da internet. Deus abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus. Irmão Jonas não pôde vir hoje, depende também de ônibus, né? E o ônibus não passou a tempo, né, para ele poder chegar. Que Deus abençoe ele. Nós vamos, enquanto nós estamos em pé, vamos abrir as nossas Bíblias para ler a Escritura em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, verso 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esse vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? Podei-vos assentar. A vergonha da revelação. Eu estava vendo Davi nos Salmos, está fazendo uma leitura dos Salmos, e Davi, no Salmo 19, ele diz algo muito importante. Verso 12. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu vou deixar esses versículos aqui para os irmãos. Deus abençoe todos vocês através da internet. Ele diz no Salmo 19. O Salmo 19 já é um grande salmo, né? Muito tremendo mesmo. Nem precisa ler um livro grosso de ciência para explicar sobre o universo. Davi, apenas em 14 versículos, ele explica tudo, né? Salmo 19. E ele disse: quem pode entender os próprios erros? Eu sempre gostei desse versículo. Quem pode entender os próprios erros? Aí, aqui mais adiante, ele disse aqui ainda, no 25 e o 7, não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, né? Ele pedindo a Deus, nessa oração, ao mesmo tempo ele cantava, não te lembre dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. A perseguição, a angústia, tudo aquilo que Davi passou, ele falava com Deus cantando, os cânticos ao mesmo tempo eram uma oração, né? E aí, esse aqui, eu vou terminar ainda o Salmo 19, versículo 12. Quem pode entender os próprios erros? Você entende os seus erros? Expulga-me em tudo os que me são ocultos. Em outras palavras, né? Deus, se há algo que eu fiz que eu não lembro, que eu não sei, pecado no pensamento, e eu não me lembro,
porque eu estou num corpo humano, perdoa-me. Aí, como ele fazia, né? O 16, versículo 8, ele diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Em tudo colocamos Deus diante. Tudo, meu irmão. Minha irmã, primeiro Deus. Coloca Deus diante de o problema, a dificuldade, a enfermidade. Coloca Deus diante de você. Ele disse: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Né? Erros, ele diz, quem pode, né, entender seus próprios erros? Expulga-me daqueles que me estão ocultos, né, que eu não sei, que eu não me lembro. Davi foi completo. Ele foi totalmente completo na sua oração, na sua confissão. Né? Ele não tentou enganar Deus. O que acontece com as pessoas que eles querem, às vezes, enganar a Deus. Eles acham que pode enganar a Deus. É como as pessoas contavam para o irmão Brano um sonho, o irmão Brano mandava parar e disse, mas e aquela outra parte do sonho? Né? Era uma parte vergonhosa, mas eles não queriam contar. Às vezes a confissão vem a ser vergonhosa, mas você pensa que Deus não sabe, mas Ele quer ouvir a sua confissão. Porque você se salva pela sua confissão. Você se perde também pela sua confissão. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. São Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. É as tuas palavras. Veja que aí não é nem a palavra de Deus, é a sua, né? É como casamento, né? Não é a palavra de Deus que vai te casar, é a tua palavra que você dá para a moça e a moça dá para você. Aí sela. Então, a Escritura diz que o homem vale tanto quanto a sua palavra. Quando se fala de homem, fala de mulher também. Você sabe que Deus se agrada disto, quando realmente você não abre mão daquilo que você disse, daquilo que você crê. Né? O irmão Brana, aqueles doutores, médico, amigo do irmão Brana, pediu para ele trazer uma caça para ele, um cervo, um javali, que eles não tinham tempo, estavam ali sempre trabalhando, não tinham tempo de caçar, mas ele tinha feito uma promessa a Deus, que ele não faria aquilo. E Deus enviou para ele, veja só, aí Deus envia para ele o cervo, aquela coça, né? Ele enviou uma coça, com os filhotes. Elas foram lá, cheiraram ele. E elas são ariscas, né, selvagens. Você vai embora, mamãe. Eu posso matar vocês aí. Ele era muito rápido, muito certeiro, não errava o alvo. E elas ficaram ali, né, olharam para ele. E depois Deus disse para ele: como você guardou a sua palavra, eu guardo a minha. Então, o homem vale tanto quanto a sua palavra. Porque nós chegamos num ponto que a gente se depara com a palavra. É você e a palavra de Deus. Aí você se depara ali, aí você vê se você se encaixa. Às vezes a gente não se encaixa. E às vezes a gente não se encaixa, a gente tem que tirar alguma coisinha da gente, né? Aquelas coisinhas que a gente mais amava, tu vai ter que tirar para poder encaixar. É igual o carpinteiro, o marceneiro, ele pega aquele formão e vai tirando aquelas rebarbas da madeira para poder encaixar, né, para ficar no tamanho certo. E assim Deus, ele vai fazendo conosco. Ele vai tirando essas rebarbas, como a circuncisão.
A circuncisão é tirar fora o excedente. É o novo nascimento. Quando nós falamos do novo nascimento, o novo nascimento também é tirar fora o excedente. Porque você vem a Cristo, aí você acha que você é uma pessoa boa, né? Essa bondade nossa que a gente acha que a gente herdou de algum familiar, né, que já morreu, que foi bom demais, aí você herdou aquela bondade, aquele coração bom, aquele grande... Deus manda botar tudo no lixo. Ele vai dar um coração novo. Ele manda botar tudo no lixo. Os aprendizados. São Paulo tinha o aprendizado desde criança, na lei dos fariseus, que era a mais severa daqueles dias. Fariseu quer dizer ator. São Paulo diz que todo aquele conhecimento ele colocou no lixo, né, para poder aprender de Cristo. Aí ele diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Às vezes nós começamos a lembrar algumas coisas do irmão Brana, né? Irmão Brana foi mais do que um profeta, né? Deus manifestou naquela carne do irmão Brana. Você lendo a mensagem desvelada de Deus, o poderoso Deus desvelado perante nós, até os títulos que irmão Brana dava, que a era que irmão Brana veio, era uma era cega. Uma era cega, nua, né, e pobre, espiritualmente pobre, materialmente rica. E eles não conseguiram ver como a era que Jesus veio. Era uma era laodiceana, porque era a era do povo que estava realmente dentro do conhecimento da lei de Moisés, do profeta Moisés. Só que aquela mensagem já estava podre, já fedia mal, já cheirava mal. Então eles não conseguiram ver Deus manifestado naquela carne, né? Aquela carne que era o Filho de Deus, aquela carne, aquele corpo, ele era Deus mesmo. Então eles não conseguiram. Tantas coisas que aconteceram assim dentro do ministério do irmão Brana, por exemplo, quando o irmão Brana saiu da igreja, não sei se ele saiu pela porta dos fundos, da porta da frente, tiraram uma foto do irmão Brana e a coluna de fogo apareceu aqui, no ombro. Bem no ombro dele. Em Risto apareceu sobre a sua cabeça, né? É o mesmo pilar de fogo que guiou Israel pelo deserto, foi o mesmo que derrubou Saulo na estrada de Damasco, foi o mesmo que entrou na prisão, abriu as portas para Simão. Então aquele pilar de fogo apareceu no seu ombro. É simples? Não. O homem carnal, natural, ele não consegue ver, mesmo o pastor intelectual, né? Ele não consegue realmente ver isto. Isaías 9:6, o principado está sobre os seus ombros. Deus estava ali naquela carne. Deus procurou um homem, ele procurou na China, procurou na Inglaterra, procurou no Japão, procurou por toda parte. Como diz o salmista, Deus saiu procurando, até que ele encontrou na América do Norte aquele casal. E aquele primeiro filho, primogênito, Deus começou a cuidar desde o nascimento. Ele lembrava visões quando ele estava no ventre da mãe. Aí a gente começa a contar algumas coisas que para o mundo é uma loucura. Ele lembrava das visões de 3 meses, com 7 anos. Muitas coisas de 7 anos não me lembro, algumas eu me lembro, mas Deus falou com ele quando ele estava com a idade de 7 anos. Aquela voz foi a mesma voz que chamou Samuel. Samuel,
Samuel, 1 Samuel capítulo 3, foi a mesma voz que falou com Moisés na sarça, a mesma voz que chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, a mesma voz que falou com Saulo. E diz para ele: nunca bebas e nunca fumes. E, se você notar uma coisa, ele nem chamou ele pelo nome, né? Nunca bebas e nunca fume. Nunca contamines esse teu corpo, porque terás uma obra para fazer quando tiveres maiores idade. Os seus pais nem entenderam aquilo, porque nem religiosos eram, né? Irmão Branham não veio numa família assim que o pai era pastor, a mãe era missionária. Não, o pai era bêbado. A mãe tinha apenas 15, 16 anos. Era uma criança, uma menina como a Lídia. Ele nasceu. E aquelas coisas, ele disse, começaram a acontecer com ele. Uma coisa muito interessante, eu estava vendo essa semana. Eu estava até procurando, antes de vir para cá, procurei ontem à noite. Um homem chegou para o irmão Branham com uma dor nas costas, que alguém lhe deu um tapa. Ele estava assim na rua e alguém lhe deu um tapa, mas um tapa, sabe? Principalmente as pessoas brancas, né? As pessoas mais claras, assim. A mão fica ali, né? E o tapa foi tão forte que a mão ficou ali nas costas daquele homem. E ele estava conversando com o irmão Branham, ele tirou a camisa, mostrou para o irmão Branham e disse: ficou a marca aqui. Aí o irmão Branham pegou a mão dele, botou ali e disse: isso aqui é a minha mão. É a minha mão. Aí vem a história daquele... O tempo era muito quente, o irmão Branham tinha um terno muito quente, era um verão, e o irmão deu um terno para o irmão Branham, mas um terno mais fresquinho, né? E o irmão Branham está com um terno de inverno. Como eu estou aqui no inverno, um terno de verão, né? E as coisas acontecem, né? E falar um pouquinho sobre isso aqui, aí eu pego, boto um terno de verão em pleno inverno. Então, irmão Branham disse que, ele disse assim, 383 a mensagem de acusação. Ontem eu estava em um lugar e um homem estava tirando minhas medidas para um terno que um irmão aqui da igreja comprou para mim. Ele disse: seu terno parecia ser quente, comprei-lhes um mais fresco, né? E eu fui levar para cortar. Levou no alfaiate. E ele disse: ora, seu ombro direito está caído. O senhor deve ter carregado algo pesado algum dia. Eu estava terminando a mensagem, a acusação, e aquilo que você já leu várias vezes, né? Mas quando você tem a revelação, você não perde nada. É como ouro, né? No garimpo não se perde nada. Qualquer fagulhazinha você bota ali, já você não deixa nada. Tudo que você vê ali brilhando dentro da água, você vai ali catando. E assim, quando você tem a revelação, você sabe o valor dessa mensagem. Você não deixa perder nada. Você tem que realmente saber o valor que ela tem. Então ele disse, o alfaiate disse: o senhor deve ter carregado algo pesado algum dia. E eu pensei: sim, uma carga de pecado. Agora, Deus em outro corpo. Agora, ele não respondeu para o homem como William Branham, como homem, não. Como aquele mesmo que agora era ômega. Ele não era alfa de agora, o cordeiro, o sacrifício, não, ali era leão. Se lembro, sim, uma
carga de pecado. Você sabe que algumas coisas o irmão Brana deixava de dizer, para as pessoas não se escandalizar, não tropeçar, né? Muitas coisas. Mas Jesus pagou tudo. Escute, enquanto cantamos isso, Jesus pagou tudo, então toda a minha vida, e Ele, o que fez o pecado deixou uma mancha carmesim, Ele a levou, deixando-a branca como a neve. O ombro caído. São pequenas coisas, meus preciosos irmãos, que você vai vendo que essa mensagem, desde a capa dela, que você vê o título ali, é valioso. Você chega ali na introdução, que o irmão Brana está conversando, contando de alguma pescaria, de alguma caça, de alguma visita que ele fez, também é precioso. Porque às vezes você vai pegando aquilo que te serve. Não, toda ela nos serve. Toda. Lá quando ele está... É como você está lendo a Bíblia. Você chega na genealogia, tem gente, eu acho que deve saltar. Eu não salto, não. Já descobri tanta coisa na genealogia. Já descobri tanta coisa. Eu já descobri na genealogia. Se eu ficar só em Samuel e não ler essa genealogia ali em Crônica, eu não ia descobrir que Davi era o 7º filho de Jessé. Porque em 1 Samuel parece que ele é o 8º. Então, se você não vai na genealogia de Gênesis, Crônica, então ela toda é a palavra de Deus, toda a Bíblia. Então, toda a mensagem é a palavra da revelação. Toda a mensagem é a palavra de Deus, ela tem valor. Ela não é cobre, ela não é madeira, ela não é feno, ela é ouro. Toda ela é ouro. É em pó, é uma lasca de pedra, mas aquela lasca é ouro. Então, quando você vê essas coisinhas aqui, é como entre o irmão Brana e Jesus, só a diferença era só o umbigo. Porque Deus, em Maria, Ele criou o óvulo e o gens. Ele era realmente totalmente Deus. Irmão Brana já veio do óvulo de Ela e do gens de Charlie. Deus somente cuidou do corpo que ele ia usar. Isso, o tempo foi passando e ele foi tendo a experiência desde o Rio Raio, desde os 7 anos. Nunca fume, tentou fumar, tentou beber. Nunca contamine esse teu corpo, mas também foi tentada a contaminar o corpo. Tinha uma namoradinha, ela fumava. E quando ele viu ela fumando, ele já largou ela. Ele não pensou, disse, não, de repente ela se converte, não vai se converter a nada. Porque ele sempre lembrou da voz. A voz que tinha falado com ele. Nem contamines esse teu corpo. Você pensa que não teve ele tentações? Como todos nós. Jesus teve tentações, né? Como nós. Brana, da mesma forma. Da mesma forma. Então são pequenas coisas que o povo não conseguiu ver a terceira puxada, Apocalipse 10, 8 a 11, porque não valorizaram a mensagem. Pegaram algumas partes que lhes servia. E outras partes que eles achavam que não lhes servia, eles foram deixando. Porque o livro não se come uma parte. O livrinho se come todo. Jesus disse para Satanás, veja que ele não falou nem para o sacerdote.
Ele falou para Satanás. O homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele falou para Satanás. Já fugimos bastante do nosso assunto, né? A vergonha da revelação. Estava pensando, nós temos ainda uns 15 minutos para poder falar disso, dessa vergonha, né, da revelação. Agora, para finalizar esse pensamento, era de Pérgamo 174, quando o irmão Brana foi além da cortina do templo. Vocês lembram, no 174, o irmão Brana queria ver Jesus. Veio aqui, ali também, ele encontrou com o cavalo dele, o príncipe, o Fritz, o seu cachorro, estava ali. Tudo que ele amou. E a voz disse, né? Tudo que você ama, você vai encontrar. Tudo. Então, vê que você procure amar uma coisa certa. Ele amou um cachorro, o cachorro estava lá. O cavalo estava lá. E um ministro escreveu para o irmão Brana, disse, Billy, tudo bem, quando você falou algumas outras coisas, você falou em cavalo no céu. Aí o irmão Brana teve que responder a ele com as escrituras, né? Não vê Jesus em Apocalipse 19 vindo, os anjos em cavalos brancos. A ignorância, né? Diz o profeta, a ignorância gera a ignorância. Ele diz, você não pode vê-lo. Ele disse, eu quero ver Jesus. Mas ele vem logo, e quando ele vier, ele virá para você primeiro. Para você. Ele não vem para Paulo primeiro, nem para Irineu, nem para Martim, nem para Columba, mas para você primeiro. E você será julgado segundo o evangelho que você tem pregado. Ele disse, e nós desceremos à terra. Eles disseram. Você sabe que o irmão Brana conta essa transladação em várias mensagens. E nós desceremos à terra, receberemos corpos. Aqui nós não comemos, mas lá nós vamos comer, vamos beber. E nós seremos os teus súditos, os teus subordinados. Nós seremos teus. A gente quer uma explicação, mas isso não tem explicação. Ainda aqui nessa mensagem, acusação, o profeta disse, o Senhor o abençoe. Você está consagrando a si mesmo de novo a Cristo, para tratar de levar a reprovação. Você diz, estou disposto hoje a tomar a reprovação. Não temos tanto tempo, mas o irmão Brana, falando sobre essa vergonha, ele fala em várias mensagens, mas o Desvelar de Deus 289, ele diz assim, agora observe, quantos cidadãos americanos estão aqui? Levante suas mãos. Está bem, você é um cidadão americano, então você é identificado com esta nação. Seja o que for esta nação, você deve ser. Se chamar o dono da casa de Belzebu, de que vocês esperam ser chamado? Paulo disse, a vergonha da cruz. Eles tinham que carregar a vergonha da cruz. É você um cristão? Sim. Não como Pedro, sem o Espírito Santo, que disse, não, nem conheço ele. É você da terceira puxada do ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, de João? Sim. Eles dizem,
isso é falso, isso é do diabo. Mas se você é um americano, se você é um brasileiro, se o Brasil tem glória, você tem. Agora, se ele tem vergonha, como brasileiro, é como soldado na guerra, eles morrem pela nação, dão sua vida pela nação. Eles não voltam atrás, não desertos. Tem aqueles que se desertam, que fogem, eles não são aptos. Olha, o profeta disse: então você é identificado com essa nação, seja o que for essa nação, você deve ser. Não é certo? Vocês são toda a sua glória e são toda a sua vergonha. É como aquele líder político que ficou preso quase 2 anos, o povo acampou do lado da cadeia. Isso ia ser fiel. Aqueles que são do lado do presidente, eles levam a sua vergonha, também também são participantes de sua glória. No espiritual, como diz São Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho dessa mensagem. Eu não me envergonho de dizer que sou umbrana. Tantos nomes eles têm colocado à revelação desse dia. É como a América. A maior parte do mundo odeia a América. Mas um americano não se envergonha de dizer que é americano, ele tem orgulho. Ele tem orgulho de dizer, eu sou americano. Pode ser pobre, rico, eu sou americano. Você pergunta, você é canadense? Não, sou americano. Quando nós saímos do nosso país, nós temos orgulho de dizer que somos brasileiros. Você não vai dizer lá fora que você é uruguaio, argentino. Né? O argentino é que vai dizer que ele é argentino. Ele tem orgulho de ser argentino. Ele nasceu ali. É como um assembleano, ele tem orgulho de dizer que ele é assembleano. O batista, o metodista. Nós temos honra de ser brana. Imagina os cristãos naquele dia tinham que fazer aquele desenho na areia do peixe para se identificar, para não morrer, perseguidos. O profeta disse, você está identificado com ela, com a sua nação. Você é um americano, então você está do lado da América. Você é Apocalipse 10, 8 a 11, então você está do lado de João. Você não tem vergonha dele, do que ele prega. Você diz amém no que ele prega. Tem pessoas que têm vergonha de carregar uma Bíblia. Tem vergonha de fazer uma oração num restaurante. Os batistas não têm vergonha, os presbiterianos não têm vergonha, os católicos não têm vergonha. Você não deve ter vergonha. Você carrega essa marca brana, você nasceu, é como o brasileiro. Você não se naturalizou, você nasceu brasileiro. O americano nasceu americano. Quando eles xingam a nossa nação, nós também somos xingados. Quando a nossa nação é humilhada, nós também somos humilhados. Quando ela entra em crise, nós também entramos, sofremos junto. Assim é a palavra. Quando ela é rejeitada, nós também somos rejeitados.
Quando ela é ridicularizada, nós também somos ridicularizados. Mas eu não me envergonho da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, da mensagem de uma só pessoa. Deus te abençoe. Amado Deus, muito obrigado por esta hora, pela revelação, pela mensagem do dia, Pai. Senhor, abençoa teus filhos através da internet. Dei tua bênção e tua graça para cada um. Ó Senhor, muito obrigado pelo Calvário. Os teus filhos não tiveram vergonha do Calvário. Nós também não temos vergonha do segundo Calvário. Nós não temos vergonha da mensagem da esposa nesse dia, Pai. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado pelo batismo do Espírito Santo que tem nos dado a cada dia. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. Abençoa cada um dos teus filhos em toda parte. Em nome do Senhor Jesus. Amém.